Chegando um bocado de gente, já estamos com 13 pessoas. Boa noite, pessoal. Eu sou Eric Gomes, fotógrafo aqui de Recife e idealizador e criador, enfim, a pessoa que está aí agitando esse momento aqui nas redes com a Live às 20, que é uma série de lives para a gente conversar sobre fotografia. Não fotografia necessariamente só a parte técnica, né? Mas a fotografia, a imagem, o que é essa imagem. Todos os episódios eles ficam disponíveis no Stories logo depois que a gente termina, depois vai para o IGTV, YouTube e Facebook. Então é só buscar lá Eric Gomes Foto que aparece e você vai poder assistir tranquilamente. Uma outra coisa, eu estou todo bonitinho hoje porque eu errava, eu sempre esquecia de dar esses recados, aí hoje anotei tudo, estou aqui olhando. E aí tem uma outra coisa também, que é o canal do Telegram. As pessoas que, durante a divulgação, a pessoa convidada, desde o primeiro tem ocorrido isso, a pessoa convidada ela quer disponibilizar algo. E aí a disponibilização desse material, ele funciona a partir da inscrição lá de um formulário no meu site. E aí a pessoa baixa, deixa lá o WhatsApp, se quiser deixar, e aí o e-mail, porque vai baixar por e-mail, e recebe a notificação por e-mail e WhatsApp. Mas acontece que o WhatsApp ele não está funcionando muito bem para esse tipo de fluxo. E aí eu estou chamando as pessoas para entrarem no canal do Telegram, Live às 20. É só ir lá procurar Live às 20, tudo juntinho, que vai aparecer o canal do Telegram, entra, que aí lá fica bem mais fácil a gente se comunicar. E finalmente, muito obrigado pela participação de todo mundo, do público que está aí chegando, e de Laís. Eu estou aqui em Recife, ela está em São Paulo. E vamos lá, começar a conversar. Laís, eu queria primeiro que tu se apresentasse. Eu sempre gosto que as pessoas se apresentem. Eu acho que aí elas falam o que elas querem delas próprias, né? E acho que fica mais legal. Fala aí pra gente quem é Laís, o que é que Laís faz. Eu sou recifense, né? Assim como o Eric. Sou fotógrafa, trabalho com vídeo, trabalho com edição, trabalho com bordado, trabalho com cultural. Dá aula. Dou aula, sou arte educadora. Muito importante, né? Minha principal atividade atualmente. E assim, é bem complicado às vezes dizer com que eu trabalho por conta disso, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer. Mas assim, tudo começou com a fotografia. Eu estava tentando aqui, antes da live começar, tentando pensar como começou essa relação com a fotografia, né? E aí eu fiquei pensando que a minha primeira relação com a fotografia foi por conta do meu pai, que trabalha com foto porcelana. Para quem não sabe, foto porcelana é aquelas fotos que se colocam em túmulo. Então, desde muito cedo eu via meu pai revelando as fotos para posteriormente passar para a fotografia com todas as camadas artesanais, né? Era tudo artesanal antes. Hoje em dia são máquinas que fazem isso, basicamente, impressoras, né? Então, eu acho que eu comecei a ter esse contato com o meu pai, com o pai. E depois, durante a adolescência e infância, eu sempre tive muito contato, assim, né? Agora, profissionalmente mesmo, foi quando eu ganhei minha câmera. Minha primeira câmera semiprofissional, que foi mais ou menos com 19 anos. Aí eu comecei a fazer uns trabalhinhos, ganhar um dinheirinho, aí fui gostando. E aí depois eu fui morar em Buenos Aires, né? E em Buenos Aires eu comecei a desenvolver mais essa coisa de trabalhar com arte, com cultura, de me atrair pela questão da curadoria. E aí eu fiz o curso de gestão cultural lá também. E quando eu voltei para Pernambuco, depois de 3 anos, foi quando eu comecei de fato assim a me sustentar da fotografia, né? Porque antes eu tinha um trabalho extra lá em Buenos Aires, de call center, enfim, que era para pagar as contas, mas eu não me sustentava com isso. E aí coincidiu com a fase que a gente se conheceu, né? Mais ou menos. Assim, eu não sei se tu já era do sexto andar, porque eu e Eric participamos de um coletivo, né? Do sexto andar.
E aí eu fiz minha primeira exposição individual lá no Coletivo Sexto Andar. Na época, eu já era bem inquieta com essa coisa da fotografia digital, né? Assim, tipo, eu fotografava muito com analógico, porque em Buenos Aires era muito barato comprar filme e revelar. Então, essa minha exposição foi, inclusive, com fotografia analógica, com filme Redscale, né? Que é o filme invertido na máquina, que fica com tonalidades de vermelho. E aí foi basicamente isso. Comecei a trabalhar com fotografia, trabalhei um tempo com a Secretaria da Cultura de Pernambuco, né? Cobrindo festival, cobrindo muito cultura popular. Então eu conheci muito o estado, né, Pernambuco, que eu não conhecia por conta da Fundarp e desses trabalhos, né? Tipo, com o Sesc também, que eu me lembro que uma vez que eu até substituí na jornada literária do Sesc, e conheci o Sertão, o Agreste, foi tipo incrível. E aí isso, assim, trabalhava com foto, com vídeo, sempre gostei, mas eu sempre tive essa inquietação com essa coisa do digital, assim, sempre queria interferir de uma forma extra nas fotografias. E aí foi quando começou a surgir o bordado, né? Na minha vida, assim. Foi numa época que eu estava bem ansiosa, eu sou uma pessoa meio ansiosa, então eu estava bem ansiosa na época. Comecei a pegar umas fotos que eu já tinha impressa em casa, peguei linha, agulha que eu tinha e comecei a costurar, até que uma amiga minha que morava comigo, Amanda, tinha um kit de bordado que ela nunca tinha usado e me deu. E aí eu comecei a imprimir fotos pensando no bordado, né? E aí muitas coisas aconteceram depois disso, assim, né? Eu comecei a ver que eu estava tendo um retorno, assim, das pessoas comentarem que estavam gostando do meu trabalho, e isso começou a me incentivar bastante. Depois eu comecei a experimentar, dar oficinas, e aí quando eu experimentei dar oficina, tudo mudou, né? Porque eu, basicamente, hoje em dia, vivo de arte e educação, de dar oficina em várias áreas, né? Tanto da fotografia como da arte têxtil. E foi isso, basicamente, assim. Um instante, só deixa eu fixar um comentário aqui. O teu começo, ele tem um pouco de semelhança com o meu, porque quando eu comecei a fotografar, eu fotografava porque eu gostava de foto, sempre achei massa. E aí, isso desde criança. E aí, quando eu termino a faculdade, que vou tentar ganhar a vida, que não foi com a minha faculdade, necessariamente falando, que eu sou formado em Geografia, licenciatura em Geografia, mas eu sempre terminei ganhando a vida muito mais com a produção da imagem. O conhecimento geográfico está ali dentro, mas é mais eminentemente notável a imagem. E aí, comecei a fotografar e algumas pessoas começaram a gostar, começaram a me chamar e eu comecei a cobrar. E aí, o negócio ficou bom. Olha, aí como foi que entrou essa história do bordado? Porque as pessoas que se inscreveram e quem ainda não se inscreveu pode ir lá está disponível ainda, lá no meu site, ericgomes.com.br. Aí lá tem um menu Live às 20, está lá disponível para baixar que Laís acabou de mostrar, o catálogo PDF do catálogo da exposição dela, que é Bordando o Feminino, que é uma mistura de materiais e linguagens aí que ela faz com a imagem, a fotografia, o bordado e a revelação artesanal, né? Isso. E tudo isso junto com uma pegada política bem forte do feminismo, né? Do movimento feminista. Fala um pouco pra gente, Laís, por favor, como foi esse teu processo? Falo. Então, durante essa descoberta, né, do bordado, eu sempre tive uma coisa que eu sinto que eu aprendo muito mais quando eu estou vivendo do que lendo, ou, sabe? Enfim.
Então, essa coisa do intercâmbio cultural, por exemplo, quando eu fui para Buenos Aires, eu fui para aprender espanhol, porque durante toda a escola eu tinha espanhol, mas eu não sabia falar, nem ler, nem nada. Então, eu precisei ir para lá para aprender, basicamente, né? E aí, quando eu comecei a aprender bordado, eu aprendi basicamente com um vídeo no YouTube, fazendo uma oficina ou outra, acompanhando uma oficina ou outra. E aí eu comecei a pesquisar muitos, porque eu sabia que em Pernambuco existia a cultura do artesanato têxtil. Eu sabia disso, mas eu não sabia onde, nem quem, né? E aí eu comecei a pesquisar e descobri a Associação de Mulheres Artesãs de Passira, que é a AMAP. E aí eu comecei a ler sobre elas. Na época, o Funcultura, que é o edital do governo do estado de incentivo, né, a trabalhadores da cultura de Pernambuco, estava aberto. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a pensar, tipo, e se eu fizesse um intercâmbio com essas mestras de Passira para aprender bordado com elas, né? Então, eu comecei a pesquisar, escrevi o projeto. O projeto não foi aprovado no primeiro ano, porque eu errei na documentação, que é bem complexa, né? Eric sabe. E não foi aprovado no primeiro ano. No segundo ano, nisso eu entrei em contato com Dona Lúcia, né? E com Marcília. Dona Lúcia é a presidente da associação, Marcília é a filha dela, e que também é bem articuladora lá. E aí eu fui lá, visitei Dona Lúcia, conversei com ela, conversei sobre o projeto, sobre minha ideia, mostrei meu trabalho, e Dona Lúcia, como sempre, que ela é maravilhosa, assim, já me acolheu, já me abraçou, já me deu as cartas de anuência, tudo. E aí pronto, eu fui-me embora para Recife, escrevi o projeto, não passou. Quando foi no outro ano, eu parei para revisitar o projeto e ver onde eu poderia melhorar. Porque eu estava sentindo que estava muito assim. Eu ia para Passira para fazer um intercâmbio, eu ia pagar pelas aulas que eu ia receber, né? Então ia ter essa troca também. Mas assim, para elas, o que é que ia ficar, sabe? A sensação que eu tinha era muito de que eu ia chegar lá, ia sugar, ia me embora, sabe? Depois de um tempo. Então eu fiquei com isso na cabeça e aí eu fui de novo em Passira, né? Aí conversei com Dona Lúcia, disse, Dona Lúcia, eu quero escrever de novo, mas assim, encontrei uma linha de ação que inclusive vai ter uma verba a mais e eu quero saber qual o retorno que eu posso dar para vocês. O que é que vocês estão precisando aqui na associação que a gente pode realmente fazer esse intercâmbio? E aí ela me falou que elas tinham lançado a primeira coleção, que é a coleção Abelhas, que elas receberam suporte e aulas, enfim. Foi um presentão de Júlia, que é aqui não é aqui de São Paulo, ela mora aqui em São Paulo, que Júlia tinha feito o mestrado dela sobre as bordadeiras. Então, ela ajudou as mulheres a criarem um site, a lançarem uma coleção e deu aula de modelagem e costura para as mulheres. Então, elas tinham a primeira coleção, queriam lançar a segunda coleção. E aí foi quando o projeto expandiu e se tornou algo muito maior, né? Porque eu chamei Tanina, que é uma super amiga minha, para participar do projeto. Tanina é estilista, mas ela tem muito trabalho e intercâmbio com comunidades tradicionais. Ela já tinha feito um intercâmbio na Bolívia, com as tecelãs de lá e tal. E aí eu chamei Tani para dar as aulas de modelagem e para co-criar uma coleção junto com elas. Mas assim, focando muito que era para ser algo que elas pudessem continuar depois, que o conhecimento que a gente ia trocar com elas tinha que ser um conhecimento que elas pudessem ter proveito depois, que não, depois que a gente saísse não ficasse aquele buraco, sabe, ali. E aí foi isso que aconteceu. Eu falei com Dona Lúcia, ela falou isso, eu escrevi o projeto novo e o projeto foi aprovado, finalmente. E aí, pronto. Aí, antes disso tudo acontecer, eu também tinha feito um projeto de pesquisa junto com Clara Nogueira, que é artista têxtil também de Olinda,
E eu fui como fotógrafa e videomaker. Então, assim, as coisas sempre se fundindo na minha vida, assim, né? Eu fui como fotógrafa e videomaker e a gente foi circulando por 3 cidades de Pernambuco. A Terra do Tapete, que é a Lagoa do Carro, a Terra da Renda Renascença, que é Poção, e a Terra da Tecelagem e da Rede, que é Tacaratu. Então, assim, quando aconteceu essa pesquisa, eu mergulhei ainda mais no têxtil, assim, né? E comecei a pesquisar muito, 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 muito mesmo, assim. E aí, quando chegou o projeto, eu acho que eu já estava muito mais envolvida, sabe? Aquela história de que tem que acontecer na hora certa, porque eu já estava com muito mais conhecimento da questão têxtil, do artesanato, enfim. A gente foi para Passira, alugamos uma casa em Passira, na frente da Associação de Mulheres Artesãs, onde a gente viveu. Eu vivi por 5 meses, Tanina ficou 6 meses. O amor foi tanto que ela ficou mais um mês. E aí a gente começou a desenvolver o projeto, né? Assim, a princípio a gente chegou com as aulas de modelagem. Tanina fez 2 turmas de modelagem lá, que num total assim de mais ou menos 20 mulheres participaram, foram 64 horas de aula. Depois teve aula de tingimento natural, porque a coleção foi toda tingida naturalmente, com coisas que a gente pegava da feira, né? A gente ia na feira, pegava casca de cajueiro, café, casca de cebola, e para tingir as peças, né? Então tudo com coisas de Passira. E enquanto isso, Dona Luzinete, que é uma das mestras de lá, me dava aula de bordado. Toda semana eu tinha aula de bordado com ela. Uma aula meio que particular, assim. Eu, ela e Tanina, às vezes. E aí pronto, durante esse tempo em Passira foi bem, bem louco, porque eu não tenho muita facilidade, por exemplo, de fazer retratos, né? Eu não tenho facilidade, por exemplo, com editorial de moda. E eu é que ficava levando o pessoal para tirar as fotos das peças que elas bordavam e tal. Só que aí eu desenvolvi uma dinâmica que era basicamente assim. A gente saía para conhecer a cidade, ou para conhecer algum lugar bonito da cidade, algum lugar que elas queriam apresentar para a gente. Eu levava a câmera e eu ficava lá, tirando foto delas. Muitas vezes a gente levava as roupas que elas tinham bordado para fazer fotos das roupas, para ajudar na divulgação também do trabalho delas. E eu comecei a fazer essas imagens com as mulheres que estavam participando do projeto, com as filhas também, que filhos participaram, assim, tipo, a casa da gente sempre estava lá com o Iago, com o Elias, que são os filhos de Mari. Então, assim, a casa da gente, na verdade, era uma casa ateliê, né? Porque era uma extensão da associação. E o que é que eu ia dizer agora? Eu fui ler a pergunta de manhã, não me desconcentrei. E ela está aqui na cozinha escrevendo. Enfim. Pronto, aí foi basicamente isso, assim, fui fazendo essas imagens com um pouco de dificuldade, com dificuldade de escolher, mas aí chegou um momento que eu precisava imprimir essas fotos para começar a abordar com as coisas que eu estava aprendendo, mas eu sempre bordei em papel fotográfico, né? Eu não bordava em tecido. E a técnica de bordar no papel é diferente da técnica de bordar no tecido. Então, os pontos que eu estava aprendendo em Passira, muitos deles não se aplicavam ao papel. E eu também comecei a ficar pensando que não tinha lógica eu imprimir em papel, sendo que eu estava trabalhando o têxtil, né? Estava trabalhando com outra coisa, assim. Então eu decidi revelar tudo artesanalmente. E aí foi uma grande loucura, porque eu não tinha experiência nenhuma com revelação artesanal. Mas decidi que ia ser toda revelada artesanalmente, encranhei com isso e pronto. E aí comecei a comprar os químicos. E tu aprendeu onde a revelar artesanalmente? Na internet. Na internet, vendo tutorial.
buscando, pesquisando, né? Tem muita coisa que fala sobre os processos de revelação artesanal, inclusive acadêmico, assim, né? Porque, enfim, é a história da fotografia, basicamente, né? Aham. É. E Olha aí aí fui a, vendo. olha aí a dica, viu? Internet. Em vez de ficar perdendo muito tempo com treta na internet, no Facebook, Twitter, companhia limitada, dá pra É, buscar umas coisinhas massa. dá para aprender muita coisa, gente, né? Dá, Daquelas. dá. Olha, É real. deixa eu aproveitar aqui o intervalo, o gancho, e tem aqui uma Uhum. pessoa chamada Renata Cordeiro Domingues, Ah, conta tá, não tudo sei. sobre as revelações. E tem aqui. Eita, peraí que eu sumi. Por qual motivo? Ah, voltei. Aí tem aqui, ó, Maiana Laís. Ana. Importantes referências de artistas que construíram junto com você sua narrativa como artista têxtil. Acho que ela pede, né? Quais são as suas Referência. referências? Sim. Minhas referências, eu até estava pensando nisso, anotei aqui. Eu tenho muitas referências, né? Mas assim, para mim, atualmente, uma das principais referências é Rosana Paulino, que, enfim, além de trabalhar com o têxtil, porque ela não diz que o que ela faz são bordados, ela diz que são suturas, né? Ela trabalha muito a questão da negritude, enfim, a obra dela é bem forte, mas ela mescla o têxtil e a fotografia em muitas das suas obras, assim, né? Projeção também, enfim. Rosana Paulino, Juana Gomes, que é chilena, Ana Teresa Barbosa. Essas são pessoas que vão misturando a foto e o bordado, né? A Aline Brant, que é do Rio. Mas existem artistas têxteis, só têxteis, que não envolvem fotografia, que também me inspiram muito, né? Arthur Bispo do Rosário, Karen Dolores no crochê, Alexandre Berti com a tecelagem, assim, e são pessoas, inclusive, assim, depois eu comecei a descobrir muita gente que acabou se tornando próxima, né? Porque acaba que essa coisa da linguagem vai unindo as pessoas, assim, né? Olha, E aí é isso. Ah, tem uns comentários aqui. Luísa L. Padilha. Elas que lutem com tutorial. Exatamente. É bem isso. A Arine, Arine Lira. As oficinas delas são ótimas, já fiz. A de cianotipia e de foto bordada. Olha aí. Aí tem uma pessoa aqui também, Rui Reis Cordeiro. Olha, a família Cordeiro está em peso. Quando será a próxima exposição? meu Deus, vou falar. Ele está A próxima perguntando. esse ano, né? Eu trouxe tudo para São Paulo, mas veio o coronavírus, coronavírus, e acabou com tudo. Mas, enfim, vamos ver quando vai ser a próxima agora, né? Aí Priscila Urp até comenta aqui, tem um vídeo sobre a última exposição dela em São Paulo. Gente, aonde? Talvez seja a Quero saber oficina, né, que tu deu em São Paulo, não sei. como oficina. É. Ó, Diz aí, faz aí. vê Tá falando só. sobre relação, não foi? Não, mas aí vê só, essa questão da referência. Pelo menos para mim, eu acho que eu tenho referências de várias coisas ali o tempo inteiro. Até andando no meio da rua, eu termino ali a experiência que aquilo ali me propõe, termina dando alguns estalos e me ativando algumas coisas. E aí eu percebo, nesse teu trabalho de bordado, com fotografia, que eu já acompanho há um bom tempo, que tem algo que vai para além da, sobre Rosana Paulino. Ah, sobre Rosana Paulino, que Priscila Urquia falou. Quando eu vejo o teu trabalho, que eu já acompanho há um bom tempo, esse de bordado em fotografia, eu percebo que tem ali referências que vão além da fotografia e além do bordado. Que tem muito, eu penso que tem muita coisa ali das artes visuais como um todo. Assim, Sim, por exemplo, sim. quando tu
E tem algumas coisas que são bem expressivas ali, que termina sendo um agregado à fotografia que traz uma outra, não vou dizer outra interpretação, talvez sim, mas nem essa a palavra que eu queria falar, que traz um incremento, de repente, ali no discurso. Por exemplo, uma foto sua, que você botou no seu Instagram, de um show de Aninha Martins, Una Martins. Que ela fazendo assim, aí ela tá segurando, se eu não me engano, esse bordão, um coração assim na mão dela, tal. Então, para mim, com esse bordado, com essa intervenção, ela ganha muito mais expressividade, que já é uma foto bastante expressiva, mas ela ganha mais uma porrada ali. E aí eu Sim. acho que essas tuas referências, tô certo ou tô errado, assim, eu tô viajando muito. Não, não tá viajando, não. É isso, né? Você pega uma imagem, aquela foto é do show de Larissa Luz no Festival de Inverno de Garanhuns, do ano que eu cobri o FIG. Tava lá. É muito doido isso, né? Porque as primeiras fotos já existiam do meu trabalho como fotógrafa e eu comecei a olhar e ver outra imagem em cima da imagem que já existia, né? Uhum. Então, essa foto foi do FIG, de Larissa Luz, de um show que foi quando eu conheci Larissa Luz e eu fiquei de cara com aquela mulher, eu fiquei passada com a presença de palco dela, assim, e com a música e tudo. E aí, depois de muito tempo, eu revelei ela e bordei em cima, né? Assim, eu tentei transmitir, por exemplo, naquela imagem o que eu tinha sentido quando eu vi o show dela, assim. Tem raios saindo do peito dela, ela tá segurando o coração, porque as músicas dela falam bastante sobre isso, né? Sobre a realidade dela enquanto mulher negra e tal. E eu acho que é isso, inclusive na exposição, né, de Passira, que acabou surgindo do projeto, né, que a exposição se chama Para Si, um processo de ser, que é falando sobre essa ideia, basicamente, de como dessa minha construção, através da construção das minhas relações com os outros, sabe? Basicamente, assim. E essa exposição, ela fala muito do Agreste, muito do que eu vi, a paisagem, né? Tipo, os cenários, a vegetação, os pássaros, né? São pássaros do Agreste, que são a garça vaqueira, o galo de Campina. Enfim, eu tentei muito, e eu uso muito também nessa exposição elementos que eu peguei do território, né? Então, tem imagens que tem algumas obras que tem galho pendurado e os fios saindo pendurados nesse galho. Esse galho eu peguei lá em Passira. Os suportes são feitos de madeira de cerca, né? Que é o sabiá. Eu não quis botar moldura, eu quis pegar algo do território. Então, eu acho que, assim, é muito isso, é pegar uma imagem que, nessa exposição de Passira, eu já fazia as imagens tentando imaginar o que eu ia abordar, então facilita um pouco o processo, né? Mas até a escolha da tonalidade na hora de revelar, né? O que eu revelei com Van Dyck, o que eu revelei com cianotipia, né? Tipo o azul, o marrom, né? Enfim, tudo ali tem um sentido e a imagem ela é completamente outra quando você pega ela colorida e quando você revela artesanalmente e passa para essa técnica, porque assim, a estética da imagem muda completamente, né? Não, é outra imagem. Uhum. E o bordado vem finalizando com todo o resto. Basicamente, basicamente, dá uma dica aí pra gente, como é que ocorre, assim, não dá para explicar tudo, claro, mas de maneira básica, como é que ocorre esse processo de revelação artesanal? A revelação artesanal, tanto a cianotipia como o Van Dyck, né, que é o marrom. O Van Dyck é o marrom, a cianotipia é o azul, né? São as revelações em marrom e azul. Eles são feitos com reagentes químicos.
o citrato férrico amoniacal, verde ou azul, verde ou marrom, e deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma filada. Eu tenho tudo aqui. Eita, minha bagunça. Bom, eu vou dar uma filada já já. São 2 reagentes químicos com a cianotipia e 3 reagentes químicos com o Van Dyck. Depois eu dou uma filada nos nomes dos reagentes. Mas basicamente eu preparo os reagentes diluindo em quantidades iguais, né? Misturo eles 2 e eles 3 no Van Dyck. E aí, a partir do momento que eu misturo esses reagentes, eles são fotossensíveis à luz solar, né? São fotossensíveis à luz ultravioleta. Então, quando eu faço isso, esses reagentes, e no escuro eu passo no tecido, eu espero secar, depois eu coloco o negativo. Não sei se todo mundo aqui lembra, mas antes a fotografia era com filme, né, com negativo. Eu faço um negativo do tamanho que eu quero revelar. Então, por exemplo, teve obra que tinha o meu tamanho, 1,50 m. Então, eu tive que fazer um negativo de 1,50 m para colocar em cima do tecido que estava com esses reagentes já. E aí eu levava ou para o sol ou para a luz ultravioleta, né? A maioria do processo foi feito na luz do sol, em Passira e em Recife. Só que as impressões maiores eu não consegui, porque era muito difícil levar uma tábua gigante com um vidro gigante para fora de casa. Enfim, eu podia perder o ponto, inclusive, sabe, da foto, com a demora de tirar da luz. E aí eu fiz com luz ultravioleta normal, assim, normal não, né? Luz halógena e luz ultravioleta, aquelas luzes roxas. Uhum. Tem uma Luísa aqui falando de novo. Tu fotografou com a analógica, aí eu pergunto, como foi, aí aproveitando esse gancho dela, como é que tu produziu esse negativo? Vamos lá. Eu fotografei com digital. Não estou pedindo para dar uma oficina, não. Mas é só assim para dar um toque, porque eu fiquei curioso. Fazer um negativo de tamanho real da pessoa. Se fosse só uma live para aprender, viu? Ai, meu Deus. Mas, enfim, eu fiz com digital. E os negativos, eu fazia assim, né? Esse gigante, por exemplo, foi uma questão. Porque para fazer um negativo gigante numa impressora de plotter, por exemplo, só o negativo ia sair o preço de uma impressão fine art. Então, só o negativo, fora tecido, fora químico, fora todo o rolê, ia sair muito caro. E aí o que eu fiz foi, eu comprei as transparências, né? Aquelas folhas que os professores usavam para retroprojetor. Comprei as transparências em tamanho A3 e fui fazendo como se fosse um quebra-cabeça da imagem. Sim. Eu dividia ela no computador, imprimia ela como se fosse para montar um quebra-cabeça e depois eu montava ela no vidro com durex. E aí o durex não aparecia, né? Algumas têm umas marquinhas assim do quebra-cabeça, mas é bem discreto. E eu gostava também dessa estética aí. E aí foi assim que eu encontrei a solução mais barata, né? Porque senão não ia dar para... Eu ia conseguir imprimir, sei lá, com a verba do projeto eu ia imprimir 2, 3 fotos só. Então foi bem família, assim. E aí nesse processo eu agradeço demais, assim, ó, Raul, meu ex-companheiro, que foi assim, rock and roll. A gente morava junto e ele me acompanhou e me ajudou em todo o processo, assim. Desde os experimentos até pegar vidro, levar vidro, testar a luz, enfim. Todo o processo ele me ajudou bastante. Então foi uma descoberta bem nossa, né? E Raul era o curador da exposição também. Então foi bem importante essa ajuda dele. Pois é, eu já ia comentar agora. Tá vendo que eu digo que essa mulher é uma danada? É o pipoco do trovão. Aí tem Soy Renata brasileira. Aí essa pessoa comentou aqui.
Que trabalho da peste, hein? Mas o resultado é incrível e único. É, realmente. Pra se É, arrombar. Olha, aí Tom Cabral aqui falando também, ó. Peraí, que negócio tá subindo. Muito legal essa forma que Laís comentou. Encontrou para ampliar as imagens. Pois é, achei. Eu não conheço nada do processo analógico de revelação. Nada, nada, nada. Eu nunca entrei nem num laboratório. E porque toda vez que eu precisava revelar, né, a minha época de filme não era uma época que eu tinha fotografia como uma profissão, como um trabalho, como uma criação artística. Era apenas sim. como um hobby, um lazer em casa mesmo, ali, uma coisa que eu gostava. Aí então eu levava, enrolava o filme e levava para uma empresa dessas de revelação de filme que existia aos milhares aqui em Recife. E aí eu não conheço esse processo, nunca vi acontecendo esse processo de revelação. É sempre que eu ouço alguém falando, eu fico bastante curioso, acho bem arretado isso. É emocionante, assim, eu sempre me emociono, sabe? Porque é isso, também é uma surpresa. Agora também é bem complexo, né? Então, Uhum. assim, até durante as próprias oficinas, eu falo isso, né? Porque eu dou oficina de cenotipia, de Van Dyck eu nunca dei, só de cenotipia. Mas eu sempre falo isso pro pessoal, assim, como eu não. Eu sempre fui aluna nota zero em química. Zero mesmo, assim. Painho tá aí, tá de prova. Então, assim, para mim, tudo que acontece é uma coisa assim que deu errado, eu vou ter que ficar testando até ver o porquê que deu errado, mas assim, é tudo teorias, entendeu? Tudo, eu acho que foi por isso. Então, eu vou mudar isso. Aí quando dá certo, eu pronto, era aquilo. Aí vai, mas Experimentando assim, literalmente, né? experimentação, assim. E aí chega um momento que é receita de bolo, né? Você fazer aquele método, você vai conseguir o que você quer. Agora tem que ser bem metódica, assim, e seguir a regrinha bem direitinho, né? Mas até chegar lá, tem que assoviar e chupar muita cana ao mesmo tempo, né não? Menino, quando eu reparei a primeira, assim, gigante, a primeira gigante eu tava com muito medo, porque eu tinha gastado muito químico. Eu tinha ter sido enorme, assim, eu fiz se der errado, eu vou ficar muito frustrada. Mas aí deu certo. Aí a segunda impressão deu errada. Aí eu fiz de novo, aí deu certo de novo, por causa do tempo, porque eu ficava ansiosa, com medo do tempo, de passar e tal. Olha, Tom Cabral falando aí, até lembrando aqui do Santo Lima, que era massa lá. Na experiência que tivemos lá no Santo Lima, usamos várias maneiras, uma delas com liquid light, mas sempre com ampliador. E tu É, não, e tu não tinha um ampliador, tu é o sol mesmo, né? Era a era o mãe natureza. ampliador funciona diferente também, né? Porque dependendo, você pode inclusive escolher, né, o tamanho que vai ficar a imagem, né? Tipo, a cianotipia e o Van Dyck é impressão por contato, né? Então, o negativo tem que estar bem grudadinho, fazendo um sanduíche de vidro e de madeira, ou vidro e vidro, porque se ele ficar um pouquinho afastado do tecido, já fica desfocado. Então, o negativo tem que ser muito bom também, assim, a produção do negativo no computador, porque eu faço o negativo digital e imprimo, né? Então, essa produção também é importante para a imagem ficar com qualidade, com contraste, com sombra, enfim. Uhum. É bem Muito intenso o massa. processo, mas é muito prazeroso. Porque lá em Recife eu tinha ateliê, né? O ateliê já estava tudo ali montadinho, eu só chegava para fazer, levar para o sol e voltar. Quando você não tem uma estrutura em casa, aí fica mais difícil mesmo. E aqui tem bastante sol, né? Em São Paulo, o sol é algo relativo, né? Ao Recife, longo do ano. por exemplo. Vê, uma outra coisa que eu percebo no teu trabalho é que ele tem uma conexão com a memória, né? Eu, Eric, acho que a imagem como um todo, ela, como um todo, nem sei se é essa expressão, mas enfim, a imagem, ela tem uma conexão com a questão da memória. E funciona muito para mim isso. Quando eu era pirraia, que eu olhava as fotos, as pouquíssimas fotos de família que a gente teve,
de pessoas antes de mim, que já haviam morrido, e eu ficava impressionado, assim, eu ficava, que incrível, eu tô vendo essa pessoa que não existe mais, eu ficava com essa viagem na cabeça, sabe? E aí, que é a memória. Pra mim, isso é É, memória. É impressão minha ou de fato tem essa conexão? tem, né? Completamente. Eu estava até esses dias lendo um texto que falava sobre a origem da palavra imagem, né? Que vem de imago, que quer dizer máscara mortuária, ritualística. Era uma máscara mortuária que era usada em rituais. E a palavra imagem vem disso, de imago. Então, assim, a palavra nasceu basicamente da morte, né? Da ideia de prolongar uma existência, né? Uhum, Uma memória que você quer prolongar, que você, né? uhum, Não é à toa que, enfim, assim, eu acho que parte das memórias da minha infância vem das imagens, das fotografias que minha mãe tem revelada, basicamente, né? Assim, porque tem coisa que não dá para lembrar se você não tiver o apoio, né, dessas imagens, assim. E durante a oficina de fotografia bordada, a gente trabalha bastante essa questão da memória, né? Tanto da memória imagética, como da memória têxtil também, porque eu falo bastante sobre o têxtil na América Latina, né? No mundo, assim, a origem, né? As primeiras origens da agulha, da máquina de costura, das linhas que eram feitas com tripas antes e fibras vegetais. E vou trazendo para o contexto da América Latina, que é uma questão bem presente, porque o domínio da técnica têxtil na América Latina é de antes de Cristo. Então, quando os colonizadores chegaram, eles ficaram de cara com a produção têxtil da região andina, por exemplo, né? E depois vou trazendo para o contexto da arte contemporânea, trazendo para a questão do bordado e da memória de luta, de resistência, né? Porque aí eu vou trazendo Rosana Paulino, arcebispo do Rosário, que é outra pessoa de outro planeta, né? Que só deu uma passada aqui. E tudo isso. Então, assim, a gente trabalha bastante a memória para quando o pessoal começar a oficina, tá cheio de referência na cabeça, mas também resgatando um monte de coisa sabe, da sua memória pessoal, né? Que é bem importante, porque a criação vem da nossa experiência pessoal, né? Assim, da bagagem que a gente carrega. Senão, você acaba entrando numa coisa, às vezes, de repetir, né? Não de criar, mas a criação vem dessa memória afetiva, né? Ancestral, né? Da construção, da educação de pai, de mãe, do avô, tipo. Depois de muito tempo, sei lá, acho que na minha exposição foi que eu fiquei parando para pensar assim, da onde vem essa coisa do fazer com as mãos, do artesanal. Eu ficava pensando assim, e aí eu fiz, gente, meu avô era mestre azulejeiro, entendeu? Tipo, eu vi vovô a vida inteira ali pintando, fazendo azulejos, fazendo coisas com as mãos, assim. Então, não foi do nada, sabe? Não tem uhum, como ser do nada. uhum, é. O, como é que diz? O, essa conexão com o passado, e a imagem, outro dia, lembrei o que eu ia falar. Outro dia, na verdade, eu até tenho 3 livros dele, de um menino chamado Boris Kossoi. Eu acho que ele ainda dá aula, e se eu não me engano, ele é da USP, enfim. Ele é daí de São Paulo. E ele tem 3 livros bem massa sobre fotografia. Tem vários. Eu estou falando exatamente desses 3. E um deles, ele fala sobre a construção da imagem, que na verdade ela termina sendo, de uma maneira bem básica que eu estou falando, bem superficial, ela termina sendo resultado das experiências individuais de cada pessoa que está ali produzindo aquela imagem. Então, quando eu, Eric, resolvo fazer uma imagem de um protesto ou de qualquer coisa das coisas que eu fotografo, que eu gosto de fazer, tem muito das minhas vivências ali do que eu quero mostrar e não é à toa. Então, todas essas escolhas, ela, elas têm a ver com essa nossa experiência, né? Aí eu acho massa isso, essa questão da construção da imagem.
E quando tu fala dessa experiência na América Latina, né, da construção têxtil na América Latina, e quando os saqueadores e genocidas chegaram aqui no Brasil, desse espaço que denominaram Brasil, os portugueses, holandeses, franceses e todos os outros, e que ainda continuam chegando, é, eu acho massa tu trazer isso, porque esse processo todo que a gente vive ainda hoje, e ainda bem que existe um movimento muito grande chamado decolonialidade, um pensamento decolonial, que traz muitas reflexões a respeito dessas construções, né? Dessas coisas que foram, disso que foi destruído, isso que nos foi imposto, maneira de pensar, formas de saber que foram proibidas e que ainda hoje de alguma forma são proibidas, mas graças a muitos movimentos sociais elas estão aí se refortalecendo e se expandindo. Aí eu acho massa quando tu traz essas referências da América Latina. E eu tenho lido bastante sobre isso, essa rodei todinha para dizer isso, que é difícil eu lembrar uma frase de alguma coisa que eu leio e de alguém, sabe? Eu não vou lembrar do autor, mas é um livro sobre é, pensamento decolonial e afrodiaspórico, que é uma coletânea de artigos de um evento que ocorreu na UNB. Aí um dos artigos traz exatamente essa ideia de que o que é que a gente faz diante dessas epistemologias, né, desse conhecimento. A gente chega, conhece, tem lá aquilo que a gente determina como conhecimento, mas não basta só o método. É importante a gente saber o que a gente vai fazer com ele a partir desse momento, né? Sim. E aí eu acho muito bacana, pelo que você falou, essa sua proposta de envolvimento das artesãs, de participação, termina sendo uma parceria, né? Um trabalho feito em Sim. conjunto. Você não trabalha você trabalha em parceria, pelo que eu entendi. E aí eu É, acho que esse raciocínio é muito importante, principalmente para nós que trabalhamos com a imagem, com a arte, vamos dizer assim, que chega lá e que gosta, que tem alguma ligação com isso que é dito tradicional, que isso é muito importante também, quando a gente determina que isso aqui é tradicional, que isso aqui é popular, está colocando um distanciamento, mas para que as pessoas, de um modo geral, consigam compreender bem a ideia, tem gente que gosta de se aproximar desse assunto, desses temas ditos tradicionais e ditos populares, mas vão lá apenas, como você disse logo no início, parece que eu estou indo lá só para pegar algo e ir embora, mas o que é que fica, né? E essa troca até que acontece, como é que ocorre? Muita gente não se preocupa, eu acho que, não vou dizer a maioria, mas muita gente não se preocupa com isso, inclusive alguns medalhões da fotografia não e só da das querida. artes, de modo geral, não se preocupam. Eu sempre fico bastante feliz quando encontro pessoas que têm essa preocupação, sabe? E eu estou olhando aqui para o lado porque eu tenho feito a tarefinha de casa. Hoje eu fiz a tarefinha de casa e coloquei um reloginho ali, que na verdade é meu computador, que está com as coisas que eu tenho que falar. E eu estou vendo o reloginho, a gente já só tem 9 minutos de Nove live. só. Nove Exatamente, só. passa muito rápido, né? E aí eu queria dar um recadinho antes da gente começar nas considerações finais. Além de agradecer muito a participação de todas as pessoas que estão aqui com a gente, em especial de Laís, que se dispôs a participar dessa aventura em plena quarentena, necessária e importante. Fiquem todos em casa, todos e todas, todo mundo fique em casa sempre que puder. E se não puder, faz uma forcinha para ficar em casa e segura a onda, porque essa onda ela pode ser muito maior. Já estamos em mais de 5.000 pessoas mortas só no Brasil e tem um imbecil dizendo, e daí? Vou fazer o quê? Meu nome é Messias, mas eu não faço milagre, realmente. Não. Né? Cuidado, Então é né? importante a gente se ligar e a gente contar com a gente mesmo. Eu tenho percebido que algumas atitudes que a gente vai precisar para sobreviver são algumas que meus pais tiveram e que de certa forma aprendi, que foi na década de 80, quando a gente tinha Sunado e fila do leite, cruzado novo, cruzado velho, era tudo quanto era epidemia, era doença pra caralho, em tudo quanto é lugar, enfim. Mas voltando, muito obrigado a todos vocês. E o meu recadinho devido a esse momento de quarentena,
Eriquinho está trancado dentro de casa. O trabalho dele é eminentemente na rua. Seja literalmente fotografando a rua ou atendendo aos clientes. E com a quarentena, Eriquinho não está saindo. Por isso, ele fez duas rifas. Duas. Duas rifas. Para vender. R$ 20 cada uma, cada senha. E elas estão lá no meu Instagram e no meu Facebook também. Dá uma olhadinha. Vai lá, aceita cartão, boleto, todas as possibilidades, transferência, é só dar o toque e tá lá. O sorteio vai correr bem rápido porque são apenas 60 senhas e graças a todas as energias superiores está ocorrendo bem, as vendas estão ocorrendo bem, mas um diabo de um caba chamado Moro, que resolveu sair do governo, chamou a atenção de todo mundo que estava na rede, já tem 3 dias que eu não vendo praticamente nada. Então, gente, vamos voltar. Isso, amor. É isso. São duas fotos. Tem foto ligada literalmente assim, ao fotojornalismo mais clássico e tem uma foto que vai ali para o documental e, enfim, dá uma olhada. E dá para atender dois públicos e quem quiser comprar as duas, compra as duas. Se quiser comprar várias, pode comprar várias. Laís, temos 6 minutos. Infelizmente já está acabando o Instagram, daqui a pouco dá uma notificação dizendo vai acabar. E ele derruba mesmo. Muito obrigado pela sua disponibilidade e paciência. E fica à vontade. Vamos ver se tem pergunta, né? Tem que dar um tempinho aqui. Pergunta. Eu estava prestando atenção aqui, o povo não estava subindo pergunta não. Estava aqui muito interessante sobre essa palavra imagem. Renata, uma pessoa que está com um perfil chamado Renata 2411976. Que não dá para saber, né? Enfim, é isso. Bom, eu acho que vale, assim, em relação ao que tu falou, né, dessa questão do chegar em lugares e como se chega, né? Eu queria só, assim, ressaltar isso, que é muito importante realmente, porque principalmente quando se trata de artesanato, as pessoas pensam que pode chegar, comprar por maior, né? Como se isso não fosse algo feito manualmente, e fazer um papel conhecido como atravessador, né? Então, eu acho que isso é algo muito importante, assim, e que eu acho que o projeto, a todo momento, eu estava muito pensando nisso. Eu e Tanina estava o tempo todo pensando de como a gente não queria fazer o papel de alguém que só chega ali para tirar, e como a gente estava tentando ajudar com as ferramentas que a gente sabia essas mulheres a serem cada vez mais independentes, sabe? Dessas pessoas que revendem os seus produtos, né? E que lucram horrores e compram bem mais barato, né? E eu acho que é isso. Eu acho que Dona Lúcia é uma pessoa, assim, essencial na associação, que defende isso e que conscientiza as mulheres disso, né? E enfim, eu acho que o projeto, essa é a grande base do projeto, assim, sabe? O vínculo da gente não acabou depois de 6 meses, sabe? A gente continua se comunicando, a gente continua se falando. A tentativa de levar a exposição e de levar o projeto para outros lugares é sempre em contato com elas. Então, tipo, agora as obras vieram para cá e eu já estava, antes de tudo isso acontecer, tentando articular a oficina para elas virem. Enfim, para a gente ter conversas, né, junto em parceria com o SESC, que é um grande parceiro, tem sido um grande parceiro do projeto, inclusive, né? Enfim, agradecer Valquíria, do SESC Pernambuco, maravilhosa. A Valquíria foi assim, deusa, abraçou o projeto, recebeu a gente na galeria do SESC Casa Amarela, deu toda a estrutura que a gente precisava para uma exposição, sabe? Então, assim, foram muitos parceiros, não é um projeto que foi sozinho, sabe? Cacá, Catarina Barbosa, que é a produtora executiva e parceirona da vida, assim. Enfim, foram muitas pessoas, assessoria de comunicação. Eu acho que tudo que é feito em coletivo tem uma potência muito maior, né? Não tem como, quando você faz assim, em coletivo, com pessoas que você ama, que você confia, não tem como, sabe, dar errado. E é isso, assim. Agora
Ó, É, deixa eu ver os recadinhos. Primeiro, deixa eu dar logo um cheiro pra maninha que acabou de entrar aqui. A minha maninha. Ela acabou de olha, entrar. Aí Gomes. Léo. Aí Léo falou: um cheiro pra vocês, ferinhas totais. Aí depois ele fala: um, um não, dois, né? Um pra cada. Léo Villanova. Aí tem Olivia aqui, bem lembrou. Laís, vende tuas obras. Aí eu aproveito e falo: vende tuas obras, vende o teu trabalho, vende o teu peixe. A gente tem 2 minutos e diz onde é que a gente pode te encontrar. Por favor. Não pode encontrar aquelas cambuci, aquelas brincadeiras. É, não. Então, eu vou vender. É porque as obras da exposição, eu ainda estou querendo circular com a exposição, né? Então, eu estou muito nesse apego, porque eu queria circular com a Minuto. exposição antes de botar para venda. Mas, enfim, estou produzindo coisas durante a quarentena, que em breve vou colocar para venda. Mas, por enquanto, eu ainda estou meio nesse processo de sem saber lidar direito com essa quarentena, Pois sabe? é, Tá isso é bem difícil. complicado. É bem difícil mesmo. Ó, o Instagram já vai me dar a notificação aqui, porque já só temos menos de 1 minuto. Muito obrigado. E outra, segue Laís lá nas redes sociais, lá no Aí, Instagram, lá no Facebook. É Laís C. Cordeiro? Não, C Domingues. C. Domingues, desculpa. Laís C. Domingues. Vai lá, E procura ela e segue e troca uma ideia com ela diretamente que eu acredito muito de verdade que ela vai receber muito bem. com Gente, certeza. muito obrigado mais uma vez. A próxima semana já temos uma pessoa para a nossa live. Eu vou divulgar durante a semana. E ainda bem que estamos com agenda boa. Temos agenda até dia 20 e pouco de maio já. Muito obrigado. Já só temos 27 segundos. Já estamos aqui com a notificação. E pela Oi, primeira vez vamos acabar sem correr. Que maravilha. Tá vendo? pontuais. Tá ficando grandinho. Beijo, gente. Até mais. Vai ficar agora no Stories, tá? Compartilha aí com o pessoal. Quem quiser assistir de novo vai estar no IGTV, no YouTube e no Facebook. Beijos. Beijo, valeu, Eric. Valeu.